Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, como sempre, em nome de nosso Senhor Jesus, desejando que vos encontrem todos bem, em nome de Deus, e vamos continuar sempre procurando o que podemos fazer de nossas vidas nessa trajetória desse mundo e o que não devemos fazer, né? Porque temos que procurar a situação melhor. E então, ir melhor numa situação como anda não está bom nem para o Brasil e nem para outros países, certo? Porque cada país contém o seu regime, a sua maneira de vida. Alguns nem sempre dá tão certo. Outros têm dado certo. É porque muitas vezes não é propagado aqui no Brasil as várias situações de vários países, cada um com as suas leis, né? Então não é propagado. Que talvez devíamos até copiar, pegando exemplo de alguns países que têm dado certo. Porque se você pensa, nós passarmos a pensarmos, de modo geral, que todo mundo está na miséria, estamos enganados, viu? Estamos enganados. Tem países na Terra que nele há divisões de rendas. Ele trabalha na sua pátria, mas visando o bem-estar dos outros. Algumas pessoas que às vezes são estudiosos vivem fazendo análise acerca do mundial em si, pode até discordar de alguma coisa que eu estou dizendo. Pode até por gozação dizer, então, um país como esse já são todos santos, né? Lá não tem quem agride, lá não tem quem despreza, lá não tem quem faz armações para o mal dos outros. É o céu. Pois não, não é. Sabe por quê? Porque tem pessoas ruins também lá. Mas vamos colocar na nossa cabeça menos maldosos e com diferença muito grande, que lá as leis funcionam, entendeu? Tem menos impunidade. Não deveria ter impunidade, né? Em lugar nenhum. Que as leis de Deus são justas. Então, como para poder termos pelo menos a aparência das leis da terra semelhantes às leis de Deus, deveria não ter, né, impunidade. Mas pelo menos menos impunidade para esses crimes maiores fosse realmente levado a sério, para que servisse de exemplos até as crianças que vão crescendo e com certos tipos de leis, sem dúvida serão os marginais do amanhã. E ele vendo que as coisas eram cumpridas, as leis eram de acordo
com o lado bom, era isso que eles aprendiam. Eles iam, essas crianças, crescerem sabendo. Isso não gastava nem que os pais ensinassem. Eles cresciam junto, numa evolução de vida, da seguinte forma: eu vou ter que ser assim, ou deixar de querer ser como aquele outro. Não gastava professor para isso não, amigos. O que acontece é que a maioria das vezes até as coisas que estão ensinando estão erradas. Por falta de vontade, por interrupção de leis, por sistemas de regimento do país. É isso que acontece. E vão indo assim, fica dentro daquele provérbio: um porco suja os outros. Não adianta nada. É tão certo isso que se lavássemos um porco que estava sujo de lama e colocasse ele de volta, você pode pôr até lavar com shampoo. Se você soltar esse porco ou colocá-lo em algum lugar, a primeira coisa que ele vai procurar é lama. Porque isso aí virou assim, não um ensino porque só tem tino, eles não têm. Eles são irracionais. Mas é tão comum que ele se sente bem na lama. Cheirosinho, às vezes, lavado com shampoo e tudo mais. Mas viu a lama é a fraqueza dele, ele vai para cima. E um país mal ensinado, mal programado, com leis injustas, não tem que chegar a outro lugar. Vai chegar a um despenhadeiro. Porque tudo, falando de ser humano, dentro de um país assim, ele vai dançar conforme a música, meu irmão. Conforme a música. Por quê? Ele trabalha, luta, vive debaixo de leis. Às vezes, horas, não estou condenando a lei na sua totalidade. Horas ele merece, mas horas não. Que falta de merecimento tem para que seja punido até pelos outros, nem precisa ser pela lei. Trabalha a vida toda para ter as coisas em casa, depois, por impunidade, por as leis agirem erradas, vem um elemento aí, um marginal, encosta até caminhão na porta da casa dele um dia que ele foi, talvez, quem sabe, ver a mãe que está passando mal, né? Leva toda a mudança dele, tudo que ele gastou anos para possuir, certo? Eu já vi isso acontecer, foi conhecendo até as pessoas donas da casa. Tava o marido e a mulher, isso aconteceu no Cuiabá, para o serviço. As crianças deixavam, tinha 2 crianças, deixava na casa de alguém, não sei se era parente ou alguém que olhava, né? E todos 2 chegavam à tarde do serviço. Mas, porém, a mulher chegava antes, um pouco. O marido vinha mais tarde. Quando chegou ali, eles tinham cortado a porta, era fechada com um sistema de cadeado, eles tinham cortado o cadeado. Adivinha onde eles conseguiram o material para cortar? No vizinho, que jamais pensava, era muito amigo das pessoas,
jamais pensavam que ele estava pedindo uma serra para cortar ali, seria para roubar aquela casa próxima da deles. E emprestou. Vendo o caminhão encostado lá, daqui a pouco viu colocando uma mudança. Aquela vizinha foi lá e perguntou: vocês estão tirando, vai levar a mudança? Vai sim, a mulher aqui, a vizinha da senhora, eles arrumaram uma outra casa e resolveram mudar para ficar mais perto do serviço. Vejam bem uma situação dessa. Ela ficou tranquila. Quando eles acabaram de ir embora, levou tudo, não deixou nada. Chegou a mulher. Quando viu o cadeado cortado, ela perguntou à vizinha. Ela disse: não, vocês não mudaram? Não, pois o caminhão encostou aí e pediu até uma serra. Foi eu que dei a serra para cortar o cadeado. Pois ela levou todas essas coisas, ela sentou no chão, chorando. Daqui a pouco chegou o marido, que ambos trabalhavam e eram pobres, né? Não tinha sequer um talher dentro daquela casa. Levou total a mudança. Mas por que isso? É porque está solto. Eles estão achando vida livre. Para esse tipo de gente, está gostoso viver nesse país. Simplesmente como eu vi um dizendo uma vez em outra cidade, deu um tiro no melhor amigo que parecia para gente, que eu conheci todos os dois, e depois, quando alguém que era meio próximo deles, né, local pequeno, perguntou: por que você fez isso, se esse elemento nós temos visto por muito tempo, vocês dois só andam juntos, vocês são os melhores amigos? Ele disse: não, porque na hora não tinha em quem eu experimentar a arma que eu comprei, e eu queria ver se realmente ela funcionava, se eu atirasse em alguém. Viu o que acontece de um país mal dirigido? Você viu aí? Virou brincadeira. Virou brincadeira. Proíbe-se ter arma em casa. O povo obedece. Uma vez eu vi na televisão o povo trazendo livre, espontânea vontade, colocando as armas e um trator de esteira passando em cima, destruindo tudo. Mas me pergunta se fizeram essa mesma coisa lá no meio dos traficantes, lá em cima dos morros lá. Pergunta se tinha um ali pondo o fuzil dele lá para passar em cima. Sabe o que deixa vazar pra gente isso aí? Que são combinados. Eu não estou falando que é, estou falando que chega a gente pensar assim: por que não amassa o fuzil do bandido e o pobre, para que não há uma chacina em casa e mata até seus filhos, tudo, mulher, tudo, como a gente já tem visto nas televisão, que aliás as TVs do nosso país só presta para isso, só para anunciar desgraça, para arrumar ibope. Quando é para falar em torno da lei, se às vezes é uma coisa melhor que está chegando, eles usam o canal para detonar, porque eles recebem de outro bandido dinheiro para poder fazerem isso. Na minha casa, jornal não roda mais não. Não roda mais não. Porque um canal num país bem dirigido, ele tem obrigação de passar coisas de entendimento benéfico. Não é só para anunciar que alguém caiu da gaia de uma árvore e quebrou a perna.
Anunciar uma desgraça que desmoronou um morro, matou 3 dúzias. Não é para isso. Jornal é também para isso, para anunciar o que está acontecendo. Mas também é um meio de comunicação que não tem o direito de ser desonestos. Ficam pegando dinheiros e dinheiro de políticos para anunciar a desgraça, certo? E trabalhar contra parte da lei, que hoje eu digo, não generalizo. Tem boas pessoas aí dentro da lei, mas não consegue governar um país do jeito que está, desse jeito. Sozinho eles não vão. Eles não conseguem. Chega a ponto de pessoas estar abandonando esse país. Você tem ideia? Pessoal daí de cima aí que dirige, tem. Mas você que está cá embaixo, nós que estamos aqui embaixo, não temos, certo? Noção de quantos milhões de brasileiros abandonou um país como esse. Abandonou essa maravilha. Eu tenho que seja o melhor país da Terra. E também o que mais passa fome, talvez, né? Que eles falam que é a África, né? Mas pelo menos pouco se fala dela. E o Brasil está nas manchetes do mundo inteiro. Entendeu? É triste. E o pior, fazendo isso assim com você, ó. Não fala não, hein? Fala contra nós aí, para você ver. Nós vai tirar o seu canal do ar. Você não vai poder falar mais nada. Você não sabia que você não tem direito de falar mais? Você não sabia que você tem que ser mudo? Você tem que ver tudo acontecendo, uma desgraça de um troço mal dirigido, e você cala a boca. Não é assim que está acontecendo ou eu estou mentindo? Às vezes eu estou mentindo, né? Pois, amigos, nós estamos no fim. Pelo menos no nosso país nós estamos vendo no buraco. E entrando todo dia. Tem pessoas que já não dá conta mais de comprar o gás. Está juntando cisco, folha, para cozinhar pelo menos o arroz para dar para os filhos comer. Num país como esse, eu faço uma pergunta, eu não me importo. Será que tem governo nessa onça? Será que tem? Ou uniram-se todos para fazer essa desgraça com o próprio país? Então, isso não é um desabafo nem querendo condenar a lei, não. Porque diante da lei, principalmente uma lei dessa, eu me sinto um grãozinho de areia na praia. Tanto faz eu falar como não falar, vão rirem da minha cara, certo? Mas é melhor eu falar do que eu não falar. Porque se eu não falar, eu estou sendo cúmplice. Porque o que não é contra é a favor. Mas nesse país agora está sendo obrigado a ser a favor do erro. Agora, a minha tristeza são as crianças que vai crescer num local como esse. Onde toda sala de aula deveria ter uma escola ali de teatro, benéfico, educativo, rodar filmes educativos na sala de aula. Como eu tenho um filme, ainda não registrei. Eu dava aula para 60 crianças e fiz um filme chamado Mundo das Drogas, educativo. Eu começo o filme com crianças,
mostrando como que eles entram no mau caminho e mostro eles entrando nas drogas, começo, meio e fim. E termino o filme com adultos, que seriam aqueles que começaram, e fui tirando as crianças. E aí eu mostro a realidade do fim de quem começa dessa maneira. As escolas não deviam estar fazendo isso, deveriam estar obrigados a fazer isso. Eu não sou ninguém para falar contra a pedagogia nesse país. Mas, infelizmente, está deixando a desejar. Mas falo sempre, culpa dos professores? Não, não. Se ele é um professor, é claro que ele sabe o que eu tenho que operar ali. Se eu sou um carpinteiro, eu sei o que eu vou fazer. Se eu trabalho de marceneiro, eu já sei. Se eu sou médico, eu sei que vou fazer consulta. Se sou um advogado, vou advogar. E se é um professor, ele já sabe que o trabalho dele é ensinar. E é claro que ele não vai ensinar alguém a ser malandro. Mas então o que está acontecendo no meio dessa pedagogia? Está acontecendo que o professor não manda nos seus ideais, se formou à toa, porque nem sempre ele pode aplicar ali o que ele aprendeu e o que ele tem desejo, porque ali tem uma maior quantidade de professoras que são mães, que não quer ver seu filho mergulhado numa má situação depois, e que trata ali como mãe de nossos filhos, certo? Mas não tem valor de nada. Os professores são a classe mais mal paga que existe nesse país. Eu diria que nem os serventes de pedreiro, coitados do sol escaldante, sofredor, mas numa profissão digna, certo? Nem eles ganham tão mal quanto ganha um professor. Porque eu tenho que suportar o filho de todo mundo. E tem filhos ali que os próprios pais já colocou ele na linha errada. Mas quem tem que aguentar é o professor. Aí por trás vem uma lei e diz, ó, se castigar essa criança aí, não é do meu tempo não, porque do meu tempo o professor tinha direito dado pelos pais para pôr de castigo para a educação. Eles estavam ajudando os pais a terem filhos honestos no futuro. Mas hoje não. Os pais, tem pais, claro, viu? Todo mundo sabe de que eu estou falando, né? Que já criam, dando maus exemplos, às vezes os seus pais são envolvidos em coisas errôneas e os filhos juntos vão seguir. Mas depois quem vai aguentar isso é lá na sala de aula. E trisca a mão para você ver, professor. Você sabe de quem eu estou falando. Você sabe. Trisca a mão para você ver. Você está arriscado até perder o seu tempo de ter estudado. Porque aí os pais aparecem. E vem quente fervendo. E a lei que está lá por trás, que devia ter consertado isso tudo, até dando um melhor salário para quem está aguentando todo esse problema, arriscando ter a vida, que de vez em quando aparece um maluco dando tiro para toda a banda e matando crianças. Essa lei é que tira o direito do professor educar. Ele é o segundo pai, a segunda mãe. É as leis que estão fazendo isso. Agora, vem querer fechar a boca. Querer não, eles podem, eles fecham a boca.
Começa a falar a verdade para você ver onde é que você vai parar. Conheço vários canais que eu respeitava muito, que foram barrados. Só porque caíram na besteira de falar a verdade. Agora eu não. Eu falo quase todo dia. Quer cortar? Já me deram um castigo, já cortou live minha. Se quiser cortar o canal, certo? Eu não tenho intenção de parar, não. Se vocês me deixarem falar, porque hoje só podemos falar se alguém grandão deixar. Hoje a lei, quando for para falar a verdade, ó, você faz de mudo, surdo, tá bom? Não fala mal, não. Se você vê um bandido desse de colarinho branco, você fala bem dele, porque senão ele lasca a sua vida. Porque, aliás, dinheiro eles estão carregando em mala. E você não tem nada. Não peita, não. Se você peitar, você vai afundar. Pois corta. Porque é o seguinte, eu nunca vou deixar de falar a verdade. Certo? Porque esse é o meu país, qual sou um dos cidadãos. E que almejo muito que as leis funcionassem e que um não ficasse tentando derrubar o outro, perdendo tempo com falcatruas, pegasse aí o tanto de dinheiro, que é um absurdo, né? Mas pelo menos dirigisse os outros para eles poderem viverem. Nós estamos vivendo num país onde está reinando a covardia e a maldade. Nós estamos vivendo num país assim. E um país que tem tudo para ser o melhor do mundo. A partir do clima, das terras, da quantidade de água que superamos. Mas, infelizmente, faz parte do fim do mundo, né? Mas esse fim do mundo está tão interessante quanto se refere ao nosso país, que tem país que não está numa desgraça como esse, certo? Mas é meu país. Eu amo muito e desejo que um dia o povo pobre desse país sejam respeitados. Eu desejo muito isso. Prezado amigo ouvinte, como eu digo todo dia, não é um desabafo. Que adianta, né? Que adianta se fosse um desabafo? Tem alguém importando com isso? Mas uma coisa está sendo bom, é para nós sabermos que nós não valemos nada nesse tipo de agir das pessoas que nos dirigem. Nós somos, como eu falei ontem na live, não passamos de um lixo, certo? Mas aproxime-se de Deus. É a sua e a minha única esperança. E assistir de camarote quando Deus acabar de perder a paciência com essa classe. Certo? Amigo ouvinte, deixa o like. Se for do seu interesse, até se inscreva no canal. Se você gosta de ouvir a verdade, não é que eu sou o cara, não. É porque eu preciso falar a verdade. Chega de tanto mentiroso nesse país. E é por isso, amigo ouvinte, e compartilhe. Senhor, meu Deus, veja, Senhor, o que eu tenho falado é o que está acontecendo. Mas muitos, guiados por outros tipos de espírito, têm tentado destruir. Não importa que ele esteja de uma religião ou não, isso não me importa. O que me
detona, o que me entristece, é os erros que os outros cometem e nós temos que pagar o preço. É só isso, meu Pai. Mas eu sei, o Senhor está acima de todas as coisas e se segurem os que tentarem, estão há tempos fazendo isso, peitando o Senhor, porque eles têm um preço a pagar por tudo isso. Peço ao Senhor que envie os anjos na casa dos nossos ouvintes, daqueles que estão gritando lá no hospital, em certos locais até sem assistência, certo? Porque é assim que está funcionando tudo aqui. Mas o Senhor está vendo todas as coisas e o Senhor está já agindo. É porque ninguém está dando conta das coisas que já está acontecendo nesse país. Eu agradeço o Senhor e os anjos, acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.